já em 1992, quando me converti, né, eu tive uma grande experiência com Deus, né? Meu nome é Fábio Silva e eu sou original da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, mas me encontro atualmente servindo ao Senhor na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então eu quero contar esse sonho, essa revelação, porque tem muito a ver com o que está passando no dia de hoje. O que tem muito a ver da obra missionária que Deus tem com a minha vida nesse lugar, em Nova York. Amém? Tivemos um culto abençoado um dia. Saí do culto de uma igreja, né? E eu estava assim, nesse dia eu estava realmente muito alegre, muito feliz, porque por ver a mão de Deus operando na minha vida, me transformando, porque Deus é assim. Deus, quando ele se apresenta a uma pessoa e a pessoa ela se deixa, ele se deixa apresentar, ele começa, não por causa que assim, ele começa a trabalhar na nossa vida, mas não de uma forma autoritária, mas de uma forma suave, mansa, tranquila. E ele vai colocando os pingos nos is. Pouco a pouco você vai conhecendo mais sobre Deus. Ele vai se deixando revelar-te mais e mais. Portanto, essa experiência que eu vou relatar hoje foi uma das várias, mas também eu considero como a maior que eu já tive até hoje, né? Mas eu creio que ainda virá coisas grandes por aí. Deus me prometeu que me revelaria coisas maiores, como de fato está me revelando muita coisa, que se eu tiver oportunidade eu vou estar gravando nesse vídeo, vou estar abrindo um canal no YouTube e vou estar colocando as revelações que Deus tem me dado desde o momento em que eu aceitei andar nos caminhos do Senhor. Mas voltando a essa revelação, na verdade foi um sonho. Amém? E esse sonho, ele tem a ver com o arrebatamento da igreja. Então, como eu estava dizendo, saí de um culto maravilhoso, sentindo a paz de Deus, tranquilidade no coração, e me pus a dormir nessa noite. E não esperava por nada acontecer, mas de repente eu me vi como que em outro lugar, num lugar que eu não conhecia. E eu sabia que era um futuro. E esse lugar era um lugar até bonito, onde havia casas bonitas, árvores bonitas. E eu não sabia que lugar era esse. Hoje eu sei. Hoje eu vivo aqui. Era como se Deus mostrasse o que havia de acontecer no futuro e onde eu estaria no futuro. E onde eu moro, onde eu vivo, realmente
compara com essa visão desse lugar. Mas eu estava vendo, como era futuro, estava havendo guerras. E aviões entravam na atmosfera desse lugar e atiravam bombas, explodindo tudo, explodindo as casas, né, pessoas perdendo suas vidas. E estava um céu enfumaçado, enegrecido, tudo escuro e cheio de fumaça. Apesar desse lugar ser bonito, estava sendo bombardeado. E eu me lembro que numa dessa ocasião eu estava tentando me refugiar e de repente uma bomba dessa me atingiu. Mas para minha surpresa, essa bomba, ela simplesmente virou como água. Ao tocar a mim, essa bomba, como que ela explodiu em água. E nada aconteceu comigo. Amém? E então essa visão continuou. E no meio dessas guerras, no meio dessas tribulações, do sofrimento que estava acontecendo, houve um terremoto. Eu não digo um terremoto, mas houve um chacoalhar da terra. A terra chacoalhou, estremeceu tudo. E veio um estrondo grande do céu. E de repente nós paramos. Com esse estrondo todo mundo escutou, todo mundo parou. Amém? E aí eu pude contemplar o céu se abrindo. E de repente foi maravilhoso essa parte, porque o céu estava enegrecido, estava escuro, estava bloqueado por fumaças. E então, de repente, esse céu começou a se cortar, assim, de fora a fora, né? Do norte ao sul, não sei se era norte ou sul, se era leste ou oeste, a posição que eu estava, eu vi o céu se cortar ao meio. E era engraçado, é como se você pegasse um zíper e fosse abrir naquele céu escuro, sujo, e de repente como se fosse desbeiçando, a gente fala, né? No português, né? Mais normal, se dizer, talvez de uma forma que eu possa me expressar melhor, é como aquele céu fosse desbeiçando, entendeu? Ele fosse se abrindo. E aí eu vi um sol dourado. Aliás, não vi um sol, minto, eu vi um céu dourado surgindo no meio daquela fenda, no meio daquela rachadura daquele céu. E aquele céu, conforme ele ia rachando, ele ia abrindo, e um céu dourado se via por trás disso. E também, como de repente, no finalzinho do corte desse céu, eu comecei a ver como que multidões, eram multidões de anjos, todos brancos, vestidos de branco, e todos iam vindo se achegando, eles iam vindo se achegando por trás, de trás para frente, e eram multidões, estavam todos de branco, e de repente pararam mais ou menos na posição central da terra. Foi quando eu vi dois anjos se adiantando
era um exército. E havia um anjo que tinha um pergaminho em suas mãos. E havia um outro anjo com uma trombeta. Então, o primeiro anjo com a trombeta, ele toca aquele instrumento. E o segundo anjo, após ele terminar de tocar esse instrumento, o segundo anjo desenrola um pergaminho, assim, né? E ele começa a ler esse pergaminho. E se eu me lembro bem, ou pelo menos por parte, ele dizia: povos de todas línguas e nações, é chegado o grande dia do Cordeiro. E ele convocava nesse pergaminho a noiva de Cristo. Então ele dizia: achegai-vos ao noivo, todos aqueles redimidos, todos aqueles que se encontram com seus nomes no livro da vida. Então, quando ele disse isso, por detrás dos anjos, mais alto e bonito em resplendor, montado num cavalo branco, saiu de entre eles o noivo, Jesus. E eu pude ver que ele parou-se adiante desses dois anjos que estavam com a trombeta. E ele estava todo ornamentado com sua coroa de branco também, e seu cavalo branco. Então, dos seus pés se estendeu um tapete vermelho até a terra. É como se fosse do seu sangue algo baixando até o nível onde estávamos nós. E engraçado que eu pude ver que eu já não tinha mais domínio dos meus pés. Meus pés começaram a marchar em direção a Cristo, subindo por esse tapete. Essa foi a minha visão de como eu creio que será o arrebatamento por causa dessa visão. Encontraremos com Cristo nos ares, né? Como está escrito em 1 Tessalonicenses 14, a 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Nos diz que Jesus descerá dos céus e nos arrebatará entre as nuvens, nos ares, para estarmos para sempre com Ele. Amém? Então, esse encontro, ele se deu com Cristo, e eu via aqueles os quais renderam suas vidas, entregaram suas vidas a Cristo e viveram aqui na terra, seguindo a palavra de Deus.